Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Esse é mais um PPM Talk, onde a gente vai pegar um assunto aqui relevante sobre o Project Online, sobre o Project Server e vai discutir. Meu nome é Rafael Santos e seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito da utilização de timesheets, ou quadro de horários, né, no nosso português aqui do Brasil, que é um dos assuntos que as pessoas mais fazem confusão e que as empresas às vezes procuram evitar um pouco. Então eu queria desmistificar um pouco o que é o quadro de horários, né, o timesheet, e para que ele serve, quais são as vantagens e a minha opinião pessoal em relação ao timesheet. Tá? O que acontece? O timesheet é um método para que a gente possa capturar as horas que os recursos trabalharam nas tarefas que eles possuem, né, nos projetos que eles participam. O Project oferece a possibilidade da gente trabalhar com a captura de horas via timesheet ou com a captura de horas via painel de tarefas. A maioria das empresas trabalham com a captura das informações via painel de tarefa e na grande maioria das vezes os recursos informam o percentual concluído de uma determinada tarefa. Então eu tenho lá uma tarefa para fazer, no final de um determinado período eu vou lá e falo, olha, eu acho que isso aqui está 25%. Mas esse é uma métrica, né? É uma maneira de você capturar informação muito subjetiva, porque fica na mão do usuário e o usuário vai informar o percentual que ele achar que está a tarefa, né? Então, quando eu recebo essa informação como um gerente de projeto, eu recebo informações de vários membros de equipes diferentes, como é que eu vou entender realmente qual é o percentual de conclusão do meu projeto, né? Baseado num conceito tão subjetivo quanto qual é o percentual executado até esse momento, né? A gente está falando em tempo, a gente está falando em horas, o que a gente está usando aqui? Então, o painel de tarefas, apesar dele ser o método mais simplificado, mais simples, na minha opinião, ele não é o melhor método. E eu sempre recomendo, né, que os clientes com os quais eu trabalho, que eles utilizem o timesheet. Por quê? Porque o timesheet permite que você receba as tarefas dos usuários e agrupe essas tarefas e condense essas tarefas em períodos de tempo, que normalmente são períodos semanais. Enquanto no painel de tarefas eu tenho todas as tarefas, o início e o fim, o que está planejado acontecer durante toda a tarefa, no timesheet, quando eu acesso o meu timesheet como membro de equipe, eu visualizo o que vai acontecer naquele período, naquela semana. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, dia 23. Eu, como membro de equipe, quando acessar o meu timesheet, vou ver todas as tarefas que eu tenho para fazer que estão coincidindo ou que fazem parte desse período que eu estou analisando, que começa hoje no dia 23 e vai até o domingo, né? É claro que eu só vou ter atividades de segunda a sexta-feira, mas eu vou ter esse período semanal do timesheet. Então, o administrador ele define quais são as semanas, né, qual é a periodicidade, e o membro de equipe, quando acessar o seu timesheet, ele vai conseguir enxergar o que ele tem que fazer dentro daquele intervalo de tempo. A organização, então, para o membro de equipe que está visualizando a tarefa é melhor, que ao invés de ele ver todas as tarefas, ele vê só as tarefas que caem dentro daquele período, então reduz muito o que ele vai visualizar. E também facilita, porque a informação no timesheet é coletada através de horas trabalhadas. Então, se eu tenho uma tarefa X de um determinado projeto, eu como membro de equipe, eu tenho que falar que naquela semana, no período onde eu estou analisando, onde eu tenho que fazer a tarefa, eu trabalhei, por exemplo, 4 horas no primeiro dia, 4 horas no segundo dia, 4 horas no terceiro dia. Quando eu informar o trabalho real que eu executei na tarefa, essa informação é a informação que vai subir para o gerente de projeto. E quando ela subir, ela sobe e vai calcular automaticamente o percentual concluído, né? Porque, por exemplo, um exemplo bem simples, se eu tivesse que trabalhar 4 horas por dia ao longo de 5 dias, quando eu me informo 4 horas no primeiro dia, 4 horas no segundo dia, 4 horas no terceiro dia, 4 horas no quarto dia e 4 horas no quinto dia, o cálculo para o project vai ser, ok, então essa tarefa está 100% concluída. Mas aqui é porque a gente está falando de conclusão 100%, mas se eu tivesse trabalhado só 4 horas no primeiro dia e 4 horas no segundo dia e não tivesse trabalhado mais nenhum montante de horas, o percentual de conclusão seria diferente. E esse percentual de conclusão não sou eu que estou informando. O project vai calcular baseado nas horas trabalhadas, ou seja, no esforço que eu informei. Aí você tem uma informação que condiz com a realidade do que foi feito naquele período. E não uma estimativa, uma métrica, uma subjetividade que o seu membro de equipe está informando. Então, a gente tem duas vantagens aí, né? A primeira é
condensamento de tarefas dentro do período que eu estou trabalhando. Eu só visualizo o que vai acontecer nesse período de tempo. Segunda vantagem, eu estou informando de fato o que eu fiz, o meu trabalho, então eu não tenho subjetividade na informação. Tá? Então são duas coisas aí que a gente vai levar em consideração para quando a gente pensar em implementar o timesheet. Outras duas vantagens do timesheet. As empresas podem configurar períodos de tempo, né, que não estão relacionados a projeto. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa de TI, eu posso eventualmente gastar parte do meu tempo, consumir parte do meu tempo com atividades rotineiras, né? Por exemplo, eu posso ter que atender casos de suporte, eu tenho atividades de sustentação, por exemplo, nos meus servidores, eu tenho que gastar um tempo respondendo e-mails, mas eu posso também participar de conferências, de palestras, eu posso participar de reuniões internas, coisas que não estão relacionadas a projeto. Então, quando você tem o timesheet, quando você está utilizando o timesheet, eu posso configurar do ponto de vista de administração, eu posso configurar os timesheets, eu posso determinar as atividades que eu tenho ali, né, as atividades que vão ser não relacionadas a projeto, e os membros de equipe, as pessoas que trabalham na minha empresa, podem ir lá e especificar quantas horas eles trabalharam em atividades não relacionadas a projeto. E aí no final do dia eu consigo saber, eu consigo extrair um relatório, por exemplo, que me fale, o Rafael trabalhou nesse período um montante de horas X, que são horas de projeto, horas dedicadas a projeto, e um montante Y dedicado a tarefas administrativas, por exemplo. Então é interessante que eu posso começar a coletar e entender mais como os meus recursos trabalham, como eles organizam, como eles estão consumindo as suas horas dentro da companhia. A terceira vantagem, né, eu tinha colocado duas, mas já tinha falado da primeira, que era a condensação e tal. A outra vantagem é que você tem a possibilidade também de ter horas não relacionadas a projeto. Por exemplo, eu posso cadastrar lá no meu timesheet banco de horas, eu posso cadastrar a ausência médica, eu posso cadastrar folgas, por exemplo. E aí o meu recurso vai lá no timesheet dele e informa que na semana que vem ele tem uma ausência médica, por exemplo, ou ele tem horas no banco de horas que ele vai tirar na próxima semana. Quando isso acontecer, quando um gerente de projeto for selecionar aquele membro de equipe, ele vai verificar que dentro daquele período, né, por exemplo, na próxima semana, a disponibilidade e a capacidade daquele cara, já que vinha aqui nesse nível de 40 horas por semana, vai diminuir, por exemplo, porque aquela pessoa tem horas não relacionadas a projeto e que não são horas válidas, ou seja, são horas que ele vai estar ausente da empresa e logo a capacidade dele vai ser reduzida, a disponibilidade dele para trabalhar em projeto vai ser reduzida. Então tudo isso pode ser trabalhado dentro do Project Online, dentro do Project Server, através do timesheet, através do quadro de horários. Qual é a grande vantagem? Você dá mais autonomia para os seus membros de equipe e recebe de volta maior assertividade no progresso das tarefas. Porque ao invés de eles trabalharem com dados subjetivos, né? Eu acho que está 50%, eu acho que está 25%. O que ele vai falar de fato é, eu trabalhei esse montante de horas e eu ainda preciso desse montante de horas para concluir a tarefa. Baseado nessas duas informações, o que já foi trabalhado, o que ainda falta, o que é restante, o Project vai informar o percentual de progresso, o percentual de conclusão daquela tarefa. Aí a informação deixa de ser uma informação subjetiva e passa a ser uma informação baseada em fatos. Além disso, você tem todas as opções de coletar informações de horas não consumidas em projeto, tanto horas de trabalho quanto horas de folga, de maneira que no final do período você analise todos os seus recursos e saiba, olha, dentro desse mês os recursos trabalharam X horas em projetos, X horas em atividades administrativas e X horas, por exemplo, eles dedicaram a folga ou a uma ausência por questão de médico, né, de saúde, etc. e tal, tá bom? Então aqui nos links, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar links para que você possa explorar um pouco mais o recurso de timesheet, de quadro de horários. Eu vou deixar material complementar de estudo. Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, eu vou procurar ajudar vocês. Com os links aqui embaixo eu tenho certeza que já vai dar uma boa esclarecida. Mas a minha sugestão é, se você está implementando o Project Online na sua empresa, se você está implementando o Project Server, pense em utilizar o timesheet, faz uma configuração, faz um piloto, trabalha com algumas áreas, porque vale muito a pena, você passa a ser mais assertivo, você tem maior confiabilidade das informações, você passa a acreditar mais na informação que você vai disponibilizar.
e você tem uma visão mais detalhada, ou uma melhor visão, uma melhor visibilidade de como os seus recursos estão distribuídos, o que eles estão fazendo na sua empresa, né? Quantas horas eles estão dedicando a projetos, quantas horas eles estão dedicando a horas administrativas, a trabalhos administrativos, quantas horas eles estão dedicando a, por exemplo, a ausência médica ou qualquer coisa nesse sentido, beleza? Então deixa o seu comentário aqui embaixo, fala pra mim se você gostou desse vídeo, se você tem alguma ideia, se você está com alguma dificuldade de trabalhar com timesheet, eu vou procurar ajudar aqui na medida do possível, com links, com explicações complementares, enfim, vamos discutir esse assunto e ver aí o que você acha, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque a gente sempre está falando sobre Project Online, Power BI, enfim, essas tecnologias da Microsoft para gerenciamento de projetos, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima!